Compreendes? Muito bem. Portanto, resumindo, eu nos titulares tenho lá então tenho no caso tenho o MGN, que é o que interessa aqui essencialmente, depois tenho a data de nascimento, mas isso aí já eventualmente se consegue tirar ou não, mas então eu Peço desculpa, o Pedro está sem som, ele escreveu. Ele escreveu. Ok. Tenho aqui a dizer que a data de nascimento antes tinha um campo específico, a TT passou a não suportar o formato e tivemos de passar para as observações. E pode ter uma apólice à parte, às vezes complementar com o caso da ADSE. Ok. Pode ter. E onde é que isso está? Onde é que isso está colocado, essa apólice? Isso é importante? Ou não? Bem, em princípio, nas observações, temos colocado muitas vezes, temos salvaguardado informações que tínhamos posto em campos de empréstimo quando eram utilizáveis, mas que depois, com a TET, mudou a afectação obrigatória dos campos, nós tivemos que salvaguardar algumas informações e pusemos-las depois nas observações. Uhum. Portanto, nomeadamente, a informação sobre a data de nascimento. A data de nascimento para nós é uma informação bastante importante porque dá bastante informação sobre o perfil da população que estamos a lidar, não é? Portanto, sim. Porque como estamos a tratar sobretudo de seguros, é muito importante para nós ter a ideia da população que temos a nosso cargo, não é? E do tipo de faixas etárias com as quais estamos a lidar. Entendo. Daí o interesse da data de nascimento, não é? Uhum. Pronto, agora, aqui nas observações... Não faço ideia de como é que isto se poderá gerir. Eu vou tentar, vou pegar nisto e vou tentar ver o que é que eu consigo aqui separar e o que é que não consigo, e depois envio para vocês validarem, não é? Porque eu não me vou responsabilizar por essa informação, mas eu envio para vocês e vocês, pronto, veem se na verdade fará algum sentido essa separação que eu estou a fazer. Pronto, eu vou tentar separar isto em colunas, em que tenho então a data nas observações eu vou ter a data de nascimento, vou ter também MGN, não é? Sim. Data de nascimento e depois tenho aqui o IF, mas o IF em princípio eu não preciso dele, uma vez que eu nos dependentes tenho a ligação com o cliente original, portanto, ou seja, tenho o que? TAF, não é? Tenho o TAF nos dependentes. O TAF diz a quem titular, qual titular cada dependente diz respeito. Exato. Okay. E o IF agora, é o contrário. No sentido contrário... Pronto, mas eu basta ter num sentido. Porque a partir do momento em que eu sei os dependentes onde é que estão ligados, depois também sei o inverso, não é? Portanto, aí já eu vou pegar apenas neste TAF. Pois. Depois o vosso sistema permitirá ter a exatamente, informação em ambos os sentidos. Em ambos os sentidos. Pois, sim. Sim, isto a mim parece-me aqui o mais fiável, aqui o TAF. Eu vou pegar nos dependentes e vou tentar identificar qual é portanto, o associado a que diz respeito, o cliente a que diz respeito. Exato. Abel, peço desculpa. Pelo que o Pedro escreveu, eu percebi que relativamente ao segurado, não é? Em relação à MGN, existem por parte dos dependentes apólices diferentes, uma MGAN que, estando isenta, está ligada à MGN principal, não é? Que é paga. Não entendi. Eu estou aqui nas minhas notas que, entretanto, depois te passo.
eu pelo que percebi do Pedro, ele está a dizer que é isento, mas que é uma apólice diferente da do titular e está nas observações e é uma MGAN. MGAN? Sim. Não, isso é que Eu tenho aqui muitas MGANs. pode haver apólices de características e de garantias diferentes numa mesma família. Mas o tomador de ambas as apólices, neste caso, será sempre o mesmo cliente. Simplesmente para nós é importante sabermos quais são os benefícios do seguro Dos dependentes. atribuídos a cada um dos membros do agregado, quando há uma diferenciação, está a ver? Portanto, isto é um caso relativamente frequente, vamos dizer que diz respeito a 20% das pessoas, onde de facto o agregado não tem forçosamente as mesmas garantias a nível da apólice MGN. Sendo o tomador sempre o mesmo. O tomador será sempre o cliente. Sim. Mas eu aqui não vejo cá nenhum MGAN em lado nenhum. Deixa-me cá ver. Pelo que eu percebi, está nas observações. Sim, mas nas observações tenho muito MGAN, mas AN não tenho cá nenhum. Ou pelo menos não encontrei ainda, não é? Deve ter, eventualmente. Ou eu percebi mal. E eu percebi AN. Deve ser AN. Ok. E então, quando tem aqui, vamos lá ver, se eu no dependente tiver cá um MGAN, um MGN, diferente, portanto, eu vou utilizar este MGN, é isso? Ou é sempre o mesmo? Sim, porque é uma informação específica diferenciadora a nível de benefício usufruído pelo dependente. Não, pelo que eu percebi essa MGN está associada à apólice principal, digamos. Sim, não, mas o cliente é sempre o mesmo. Certo, mas naquele cliente, digamos, há referência a mais que uma apólice. Uma é, digamos, do titular e outra apólice ou outras apólices relativamente à parte do agregado, não é? A minha questão aqui é... O que acontece neste caso é que em princípio, o cliente tem indicação MGN e depois tem 2 números de apólices sucessivos. O cliente pode ter mais que um número de apólice, é? Pode ter 2 apólices para a mesma família. Pode ter 2 apólices. Ora bem, então onde é que eu tenho isso também? Isto tem a ver com o facto que há muitas famílias em que há beneficiários do sistema da ADSE. Pois, foi o que eu percebi aqui, exatamente. Não é? E, portanto, a MGN propõe planos de garantias completas para aqueles que não são ADSE e tem planos de garantias complementares para aqueles que são já beneficiários da ADSE e, portanto, não pagam a mesma coisa, está a ver? Portanto, são complementos de garantia para o beneficiário do subsistema ADSE. Daí... Então, mas já agora outra questão. Portanto, o associado paga 12 euros ano. Sim. E depois este MGN, isto é pago à parte? Sim, completamente. Não transita por nós. São prémios de seguro. Não, portanto, não transita aqui. Não tem nada a ver. É só informativo. O que importa saber é que o acesso à subscrição de um seguro MGN é reservado a quem se fizer sócio nosso. Ok. Mas, portanto, depois de todo o tratamento... Portanto, é importante ter aqui qual é o número MGN. Eu ainda só vi aqui sempre com um número, mas provavelmente haverá aí com mais que o número da então MGN. Sim, há 15 a 20% das famílias que têm essa situação.
Eu não consegui aqui identificar nenhum, que era para ver como é que ele estava organizado isso. Ora bem, MGN. Não, às vezes nesse campo aparece MGN barra, imagina, a pólice 8542 e depois colocamos uma barra 8543, 8550, depende. É assim que nós colocamos. Ok, mas então no fundo é um campo texto. Isto serve para quê? Só mesmo para informação? É só mesmo para informação, porque caso haja alguma pessoa que me diga, eu sou associado X, eu consigo chegar às observações, consigo perceber logo qual é o número da apólice e as apólices que estão envolvidas naquele agregado. Ok. Do ponto de vista de pagamentos de apólices e de cotas, este número não está envolvido. Sim, não temos nada a ver com isso, digamos assim. Exatamente. Não, isto é informação de interligação com a própria seguradora para gerir o protocolo que liga a seguradora à associação. Muito bem. Mas então, no futuro, quando nós colocamos lá no caderno de encargos a questão de termos campos para os benefícios, aí vai ser importante depois nós manualmente irmos lá introduzir. Por exemplo, o senhor António tem a apólice 5310 e depois também qual é o mediador associado àquela apólice. É importante depois, ao olharmos para esta nova estrutura, termos ali uma visão um bocadinho mais... Esses benefícios será que um texto, 2 textos, que é a apólice número, e depois à frente eventualmente o número da apólice e depois o mediador. E o nome da seguradora, porque como nós vamos ter novas seguradoras, se calhar poderá ser interessante nós conseguirmos carregar, por exemplo, um fecheirozinho, por exemplo, imaginemos, agora temos uma, a MGN, é a única que faz parte desse fecheiro. Imaginemos que agora vai haver uma seguradora chamada Cavalo. Então vamos ter uma seguradora chamada Cavalo e nós vamos escolher esta apólice é MGN ou é Cavalo, por exemplo. Então nós vamos escolhendo, é para termos aquela base e depois podemos olhar e dizermos, olha, esta pessoa beneficia de 2 seguros, um de saúde, outro de seguro de compras, por exemplo. Exatamente, qualquer coisa. Percebi. Mas isto é informativo, ok. Mas ainda não tenho esta informação agora. Portanto, eu vou carregar já este MGN, vou tentar carregar já nisso, já nesse formato, digamos assim. Embora fique depois ainda para ficar nomeadamente qual é o mediador, etc. Mas isto é MGN, teoricamente, não é? Não, isso depois nós podemos carregar internamente, porque depois nós conseguimos perceber quem é que é o mediador e nós vamos internamente depois colocando qual é o mediador? Qual é o mediador? O mediador, em princípio, acho que será interessante ele ser registado por número da ASF, para nós percebermos, porque o número da ASF só diz respeito a uma mediação. Ou seja, nós, com base no mediador, nós carregamos o número ASF, ou o mediador faz o registro, ou então nós fazemos tipo um pré-registro para nós termos a nossa base de dados estruturada. Porque o mediador pode não querer fazer registro connosco, mas nós queremos saber que há um mediador chamado qualquer coisa, que fica lá entre os montes, e que ele tem 50 apólices. Eu posso chegar àquele mediador e ele diz-me logo as apólices que tem, ou as pessoas que estão associadas àquelas apólices. Ou seja, então eu na ficha do associado devo ter um mediador, que é o tal ASF, número ASF, não é? No fecheiro Word já lá estava essa situação. Pois, e depois eu tenho que ter também as apólices, que este MGN e etc., que são informações diferentes. Muito embora eu possa ter mediadores por cada uma das apólices, mediadores diferentes. Exato. Sim, porque a pessoa pode fazer o MGN num lado e pode querer fazer o outro seguro, por exemplo, connosco ou com outro mediador ao lado. Mas aquele que nos diz respeito e queremos que fique associado a nós é o mediador que faça o mediador faz o registro na plataforma, digamos assim. Na plataforma, basicamente. Porquê? Porque algumas mensagens de erro vão passar diretamente ao mediador sem passar para a associação.
olha, há um erro na informação, há um erro na introdução de dados. Em vez de ser a associação a receber essa mensagem de erro, vai receber o mediador. Até que porque o mediador é que vai ter o contacto direto supostamente com o associado. Portanto, sim, Nelson, mas para isso ele primeiro tem que fazer o registro. Mas claro, às vezes pode haver mediadores que tentem fazer como nós agora fazemos, ou seja, não entram na área reservada e é uma pessoa normal que se quer inscrever, ou seja, é como se fosse uma pessoa normal. Se for uma pessoa normal, não está associada a nenhum mediador. Exato. E aí vai ser uma adesão livre, não é? Sem haver cá grandes autónoma. Pronto. Nesse caso, teremos de ser nós a receber essa informação, por exemplo. Claro. Sim, sim. Deixe-me só recapitular aqui. Portanto, nós, nas observações, temos a data de nascimento, temos este tal MGN, que poderá ser mais que um, muito embora, se querem que vos diga, tenha visto aqui assim, ainda não encontrei nenhum que tenha cá mais que um, mas devem existir, portanto, existem, de certeza, né, se vocês dizem. Não tenho... e depois tenho então o AF que não me vai interessar para nada, que é nos clientes ativos. Eu vou ignorar isto porque vou buscar o tal TAF dos dependentes. E não tenho cá mais informação. Exatamente, não tenho cá mais informação nenhuma relevante. Poderá haver texto relativamente a circunstâncias próprias de alguns associados. Pronto, mas aí já pode ser um texto que depois é carregado posterior, porque eu aí... Exato. Aliás, eu acho eu que vou até tentar... todas as informações... o que eu vou tentar fazer é separar esta informação de forma a poder ser tratada. Portanto, ou seja, o MGN, a data de nascimento e depois o TAF do outro lado, vou tentar separar numa coluna, ok? E para ver se depois eu consigo tratá-los e pôr num campo, digamos assim, autónomo, para eu poder fazer filtros, pesquisas, seja o que for. Mas de qualquer das maneiras, eu deixo as observações intactas no campo de observações, que depois vocês podem conferir e corrigir. Sim, é isso mesmo, que às vezes pode haver erros e qualquer coisa e nós sempre conseguiremos corrigir. Pois, portanto, as observações tal como elas estão, eu deixo-as intactas. Ok, penso que já mais ou menos percebi o que é que aqui está e agora é uma questão de trabalhar o fecheiro. Eu vou ver se consigo trabalhar o fecheiro então e separar isto e depois envio separado, portanto, aquilo que eu conseguir, para vocês darem uma vista de olhos, ver se está bem, ver se vale a pena preencher os campos em separado, portanto, se é minimamente fidedigna, digamos assim, a informação. E pronto, e depois vocês validam isso. Ok. Uma outra, portanto, aqui os dependentes, ok, eu vou tentar associar, e o parentesco também está junto com o TAF, não é isso? Eu no TAF tenho a seguir também o parentesco, normalmente, ok, TAF XPTO, pai, 2044, portanto aqui há de ser o... Okay. Aí nesse caso pode ser o ascendente. O ascendente, sim, pois. Sim. Aí está escrito pai, mas pronto, nós percebemos, não é? Um computador pois, já é mais complicado. Aqui seria filho, aí já é mais difícil agora. Bom, passar de pai para filho, ok. Eu tenho aqui tenho mãe, tenho cônjuge, pai. Ok, depois isso aí é uma questão de onde está pai passar para filho, onde está mãe passar para filho, em princípio, depois, não é? Porque o dependente em si é filho. É o que faria mais sentido, não é? Sim. Por exemplo, normalmente o titular do agregado familiar, imaginemos, eu com a minha família, eu aparece TAF, depois aparece a minha mulher e o meu filho. Mas eles só dizem, lá nas minhas observações, só aparecem que aquela senhora é a minha mulher, a esposa, e o filho é filho. Pronto. Uhum. Ao contrário, no campo de cada um deles, depois está, eu sou o pai do meu filho e sou o cônjuge da minha mulher. Pronto. Isto...
Sim. Não é Pronto, mas não aqui, é difícil. tendo um campo separado, se calhar a lógica poderá ser um bocadinho diferente, não é? Porque nós vamos dizer sempre, como eu depois vou ter sempre o cliente e vou ter os seus dependentes. Na mesma ficha, tenho depois as duas coisas. Ok? Sim, E, sim, sim, sim. e então, dessa forma, no dependente vai aparecer qual é a relação que tem, o parentesco. Se é filho, se é cônjuge, se é... Por exemplo, na nossa adesão online agora, isso já Uhum. aparece, nós conseguimos perceber, só que depois não se traduz em nada, ou seja, aquilo é só para ficar lá o nome, porque informaticamente nada é tratado, ou seja, depois é tudo passado manualmente para o TET, pronto, só na ficha que nós percebemos, se é descendente. Agora Pronto, isto vai ficar bem melhor, não é? Isto com pronto, a adesão exatamente. online, Agora depois também não tenho a funciona. expectativa que fique as coisas todas bem logo de imediato, não é? Porque a gente vai tentar interpretar esta informação e depois há de haver muita informação que é necessário depois corrigir, não é? Sim, nós temos a E acertar. consciência que há muitas coisas que têm que ser manuais e se calhar temos que rever tudo para ver Pois, se está tudo certo. E o que não tiver certo, depois temos de ter a capacidade de para corrigir. conseguirmos alterar, de corrigir. Posteriormente as coisas já ficam tudo bem, já ficam organizadas de maneira a ser transferido logo do formulário de adesão para aqui. Mas agora não é? Ok. Há só uma situação que eu gostaria que vocês estivessem preparados ou às vezes idealizassem. Não... É porque às vezes nós temos associados que fazem parte agora, mas depois vão-se registar, por exemplo, um que é agora o associado principal, o cliente, vai passar a isento. E o isento vai passar a cliente. Isto às vezes nós temos aqui, ou pessoas que se registram duas vezes. Bom, isto o sistema tem que estar de alguma forma também preparado para algumas vicissitudes. Pois, sim. Nós podemos testar isso pelo número de contribuinte, muito embora, e o número de contribuinte é suficientemente, digamos, é único e, portanto, é suficientemente forte para validar. Agora, eu não sei, eu posso validar isso também nos dependentes, ou seja, se ele se registar como associado e se estiver como dependente, dar uma mensagem, uma situação ou informar-vos a Sim, vocês. acho que Até que isso seria pode acontecer. importantíssimo. Pode. E nós já nos aconteceu, por exemplo, haver uma estrutura de agregado familiar, um pai, uma mãe e filhos. E de repente o pai aparece a inscrever-se sozinho com outra pessoa. Ou seja, nós não percebemos o que é que ficou No para caso do trás. E é divórcio, importante por exemplo. percebermos. Uhum. Hum. E aí vocês aceitam o registro, não é? Aceitamos, mas temos que ver, e às vezes temos que perceber com o mediador o que é que se passou. Ok. Portanto, ou seja, querem ser alertados para isso. Sim, quando há estas coisas que supostamente uma pessoa deixa um agregado familiar e depois passa a pagante, quer dizer, então se ela fica a pagar, por exemplo, com outra pessoa, quem é que vai pagar a outra? Ou seja, tem que haver, a outra estrutura familiar fica sem um pagante. Sem Então o que é pagante. que A não ser que aconteceu? ele pague as duas vezes a cota, não é? Pode às vezes. Pois. Pois. Às tantas divorciou-se e vai pagar, tem outra Mas família às vezes, agora às e vezes poderá ocorre ficar a isso. pagar, não é? Às vezes ocorre isso e se calhar a outra senhora, a que ficou sozinha com os filhos, se calhar até tem outra apólice MGN e se calhar nós depois vamos atrás da informação e dizer, olha, então, mas você inscreveu-se com o seu mediador, mas que foi uma ficha manual, ainda me aconteceu esta semana passada, uma senhora que faleceu, um marido faleceu em abril e nós não tínhamos ficha dela, era nossa isenta, então o mediador agora enviou uma ficha agora em dezembro, quinta-feira, para ela se tornar pagante. Pagante. Se eu não questão tivesse ido atrás disso... A única questão aqui, e se me permitem, é quando alguém que é isento passa a pagante, automaticamente tem que haver, é como se fosse uma nova inscrição. Pode bater até o número de sócio, digam-me, o Sr. Boris e o Pedro irão confirmar se querem manter, e eu acho que a ideia era essa, era manter o mesmo número de sócio, mas tem que será... Não, mas o mesmo número de sócio não pode, porque... Não pode, isto é... Eu não estava a pensar fazer assim. Para mim, sócios são aqueles pagantes, os dependentes têm uma numeração diferente.
É uma numeração à parte? Sim, era essa a minha ideia. Porque, de qualquer das maneiras, se é para terem todos o mesmo, ou seja, ser tudo sequencial, também se poderá arranjar maneira, mas não era isso que eu estava a pensar. Eu consigo perceber. Nós temos aqui duas situações. Nós temos desde o início da associação, os números, cada pessoa tinha o seu número. A partir do momento em que nós começamos com a adesão online, e porque a adesão online não gerava números novos e às vezes havia problemas, o que é que nós decidimos? Cada ficha, independentemente dos elementos de agregado familiar, todas aquelas pessoas iriam ter o mesmo número. Ou seja, nós olhamos para o nosso fecheiro a partir dos 20.000, dos associados 20.000, e vemos muitas vezes 20.200, 20.100, por exemplo. Sim, eu Podemos ver estou a nos ver aqui isentos vários 2 ou 3 20.000. 22.970, tem aqui 3 ou 4. Pronto. Porquê? Porque há um que é o aderente, que é o pagante, mas depois há pessoas que estão ali a ficar isentas. Bom, isto para nós é um problema, porque acho que era interessante cada um ter o seu número, não é assim, Sr. Boris? Porque permite Eu acho que fizemos isso realmente por necessidades técnicas de gestão interna. Mas eu sempre fiquei a favor de termos um número próprio para cada aderente, seja ele pagante ou não. Para termos, de facto, melhor traçabilidade do paradeiro de cada um. Porque depois, quando estamos a tratar exatamente destas mudanças de situação, quando um isento se torna titular, muda de agregado, familiar, etc., etc., é muito melhor que cada um tenha o seu número de identificação próprio. Às vezes o sistema até pode gerar um outro número de associado e continua a ficar independente, não é? Mas talvez aí seria importante haver rastreabilidade. Ou seja, percebermos que a partir daquela data aquela pessoa foi associada, e às vezes nós colocamos isso nas observações. Por exemplo, aquela pessoa, e acontece-nos, imagina o que é uma pessoa que já foi beneficiária da MGN e saiu da MGN. Entretanto, casou-se com um senhor e foram os dois fazer novamente uma apólice MGN e eles inscreveram-se online. Muitas vezes nós atribuímos este novo número, 20.000 e tal, e dizemos que esta senhora era a antiga 4.002, por exemplo. E conseguimos perceber, haver alguma rastreabilidade. Pois, bem, mas aí isso é uma situação que pode-se manter da mesma maneira. Outra coisa diferente é ter números todos seguidos. Pode ser. Ou seja, cada um que entra, aí já altera completamente aquilo que eu estava a pensar fazer. Ou seja, que era eu dentro os dependentes, na minha perspectiva, os dependentes faziam parte da ficha do pagante. Quando se tornavam autónomos, era um pagante novo. Pronto. Agora, não sendo assim, então isto já muda um bocadinho. Eu vou ter... Ou seja, no fundo queria fazer como estávamos a fazer. Ou seja, tínhamos um associado que é o 20.070 e Sim. O filho e a mulher é o 20.070/1, 20.070/2. É exatamente isso que eu estava a pensar fazer. Mas se não é assim que pretendem, tudo bem. Pronto, altero a lógica e passo a ter fichas separadas mesmo dos dependentes. Não, elas não precisam de ser separadas. O sistema, por exemplo, nós na nossa ficha não nos aparece o número dois tipos de fichas diferentes com numerações sequenciais, isto não vai bater certo. Ou seja, eu vou ter que, para terem números sequenciais, vai ser um tipo de ficha. Vai ser um tipo de ficha que é igual para todos. Mas diga-me uma coisa, por exemplo, eu não sei se já experimentou fazer uma adesão online no nosso site. Quer dizer, entrei quando lá ela reside... Sim. Pronto. Não fiz, não submeti, mas sim, eu vi como é que está Mas se quiseres experimentar, pode entrar lá no nosso site e tem logo aderir agora. Depois aceita os termos de adesão e no seu nome escreva Ocalhas no teclado, escreva em todo lado Ocalhas.
Mas só o seu e-mail é que fica válido, é que tem que ser verdadeiro. Pronto. Pois. Quando submete, vai receber um e-mail e vai validar. Neste momento, quando valida, vai receber o formulário em formato PDF. Só recebe o formulário. Posteriormente, isto é feito manualmente, é atribuído um número de associado. Ou seja, nós temos uma ficha que pode ter 4 ou 5 pessoas anexas no agregado familiar. O sistema é que vai reconhecer, por exemplo, o titular principal até pode vir lá com o seu número. Eu não sou contra até o próprio formulário vir lá, o Pedro associado 20.000 e tal, mas a minha mulher e o meu filho não precisa de vir lá com o número. Ou se o sistema também aceitar no mesmo formulário, se vocês Sim. até... Se isso A for... ideia era, no mesmo formulário, aceitar também logo os dependentes. Mas é como digo, era assim que eu tinha pensado. Mas se preferem da outra maneira, tudo bem. Eu Por posso. exemplo, imagina, um seria, por exemplo, 20.000, outro 21, 20.001, 20.002. Haveria problema para a tecnologia atribuir números ou era tão fácil como... Bem, é assim. Nós temos aqui duas formas de trabalhar a informação. Ou colocamos uma ficha base, ou seja, a ficha do sócio ou do cliente é uma ficha. Tenho depois, vamos dizer assim, uma mini ficha para cada um dos dependentes, em que estas mini fichas ficam associadas àquela ficha base. Isto era como eu tinha imaginado. Agora, se me estão a dizer que querem números sequenciais, e portanto todas estas mini fichas ficavam sempre com o mesmo número da ficha base. Ou seja, então tinha 20.001 para o primeiro, 20.002 para o segundo, 20.003 e assim sucessivamente. Se queremos, então, que sejam todas elas sequenciais, eu vou ter, então, a ficha 20.001, 20.000, e vou ter a 20.001 já exatamente igual à outra, só que não tem o pagamento, porque o resto é exatamente igual, em termos de estrutura. Por exemplo, nós neste momento, quando nós estamos a preencher a ficha, a pessoa principal preenche todos aqueles campos. E no final pergunta assim: deseja incluir agregado familiar? Uhum. E depois nós dizemos sim. Então, o nome do primeiro elemento, nós colocamos o nome, depois o contribuinte, a data de nascimento. Pronto, está feito. Porquê? Porque a morada, ou seja, todos os já outros é dados tudo vai pertencente buscar... do primeiro, claro. Já pertence ao primeiro. Pronto. E agora deseja continuar a adicionar? E nós dizemos sim. Então ele abre mais uma janelinha para baixo para registar. Ok. E se quiser experimentar isso, para ver como é que está estruturado agora... Sim, mas a minha ideia era exatamente essa também. A minha ideia era essa. Quando chega ao fim, ok, aquilo pode dar para, sei lá, para 8 ou 10, nós colocamos lá, acho que um limite de 10 pessoas, porque nós neste momento só conseguimos adicionar 4. O limite é de 4 e é curto. É curto, é verdade. Atualmente, mas eu não ia pôr propriamente um limite. 4 e é muito curto. Pronto, mas eu não ia... Se não tiver limite, está ótimo. Eu não ia pôr propriamente um limite. E, portanto, mas quando eu faço a minha candidatura, eu acrescento, ou junto à minha candidatura, já os dependentes. Portanto, ou seja, é uma característica da minha candidatura os dependentes. E agora, como estão a dizer, é que pretendem que cada um dos dependentes seja quase uma candidatura autónoma. Ou seja, tem uma ficha completa exatamente igual. Pode ter uma morada diferente, pode ter tudo diferente da principal. Se assim for, eu faço... Não. Ou seja, é tudo igual. Ou seja, os dados são todos iguais. A morada é a mesma, porque tem que ser a mesma. É tudo igual, porque eles só vão... ali o que é que poderia ser diferente. Depois, eventualmente, uma apólice diferente. Está a ver? Mas isto pode ser um campo... Mas isso já é isso já é uma característica da própria... Isto é uma coisa que depois tem que ser introduzida manualmente, porque nós não conseguimos perceber qual é que vai ser a apólice. A pessoa se está a inscrever hoje, é impossível saber qual é que é o número da apólice. Por isso, e eles dependem sempre do primeiro.
Sim, Pedro, aqui fica sempre dentro do primeiro. Sim, em tudo. Se o primeiro mudar a morada, os outros também mudam a morada. Vamos lá ver. Eu vou partilhar aqui só para termos uma ideia do que é que estou a falar. Ok? Para ver se é assim. Era assim que eu estava a pensar, nem punha a questão de outra maneira, mas se calhar estava a fazer errado. Então, ora bem, se eu vir aqui, ok, eu vou pôr aqui o ecrã inteiro, passar esta janela para aqui. Ora bem, eu tenho aqui, por exemplo, o cliente, o Filipe Costa Marques, que tem cá as E moradas. não estou a ver a apresentação, não sei se os outros estão a ver. Não, aparentemente não devem estar a ver, porque eu Não. estou a ver aqui qualquer coisa, não me partilhou, não sei bem porquê, mas pronto, ok. Ok? Agora sim. Pronto, estava eu a dizer, eu tenho aqui a ficha do cliente, que é o Filipe Costa Marques, tem a morada X, tem o NIF não sei quantos, tem aqui os contactos, tenho aqui tudo. E depois tenho aqui uma outra fichazinha, que pronto, não vai ser com estes dados, mas que tem cá o número, o dependente, vai ter cá o nome, vai ter qual é o parentesco, vai ter a data de nascimento, observações, etc. Portanto, e cada um destes, no fundo, 0101, não interessa, observações, e passava para o seguinte, e assim sucessivamente. Portanto, ou seja, tudo isto fazia parte da, tudo isto fazia parte da ficha base do cliente. Este cliente tem estes dependentes. Era esta a minha ideia. E qual é que era o Mas, número de senhor associado Abel, dessa pessoa? Este exato, número de associado não está exatamente. aqui, mas este número do agregado seria, este é o código 0, pronto, era 0/1, /1/2. Ou seja, como estamos a fazer atualmente. Não é? Depois, eventualmente. Ou seja, isto, senhor Abel, quer dizer que quando uma pessoa sai, uma pessoa dependente, sai do respectivo agregado familiar e E torna-se passa uma ficha independente. nova. A partir daí tem que se registrar como novo, Sim, não é? sim. Era isso que E vê-se atribuir um novo número de associado. vai ter um número de associado completamente novo. Pois. E não é isso que pretendem, Olha, então. quer dizer, eu não vejo mal nenhum nisto. Isso é um bocadinho só na utilização que vamos ver. Porque eu, na verdade, depois posso ter um campo onde eu tenha, digamos, o histórico todo. E aí eu posso lá colocar, olha, em tal dia ele foi associado, depois tornou-se, aliás, foi dependente, depois tornou-se associado, mas isso é, no fundo, umas observações em que eu vou colocando Sim, aqui, olha, no dia sim, tal, sim, não sim. é? Pronto, e eu aqui fico com o histórico todo dele. Acrescentou, olha, Pois, é umas observações de não interessa, e posso aqui descrever aquilo que aconteceu. E fico com o pois. histórico. Isto é uma maneira. E era assim que eu estava a pensar montar a solução. Sim, sim. E eu depois consigo pesquisar aqui pelo número de contribuinte, por isso tudo, isso aí, tudo bem. Isso depois consegue-se. Sim, no fundo, é a partir do momento em que o sistema nos informa, nos alerta, logo que há duplicação do NIF, Uhum, não é? Para sim, nós aí estarmos atentos a um caso de registro preexistente ou qualquer coisa, não é? sim. A partir daí podemos orientar-nos, não é? Não, mas isso é na altura do registro, ele vai testar se já existe esse número, esse NIF, isso ele faz aqui automaticamente. Portanto, Sim, este NIF já é testado. Eu vou acrescentar também
ir testar se o NIF do dependente. Se existir um NIF dependente, eu vou dizer, olha, este associado ou este NIF já está registado como um dependente. Pois, Sr. Abel, não, eu estava bastante relutante a nível dessa solução, porque eu tinha a memória do antigamente, em que eu insistia muito para a atribuição de números sequenciais, porque antigamente, em geral, o titular do agregado dava o seu NIF, mas os números, o NIF dos dependentes nunca era comunicado. Uhum. E vai ver que na listinha que enviei, nos dependentes aparecem muitas vezes, em sede de NIF aparece 99999. Sim. Portanto, nós não tínhamos nenhuma forma de identificação própria. Está a ver? Uhum. A partir do momento em que isto agora já não é possível, que a comunicação do NIF é absolutamente obrigatória, não é? Já não temos esse risco. Pois. Mas é assim, se preferirem, é como eu estou a dizer, eu estava a pensar montar a solução assim, desta forma. Mas se preferirem que cada um tenha uma ficha, eu também aqui facilmente acrescento um campozinho a dizer assim, aqui, acrescento aqui um campo a dizer é pagante ou não é pagante? Ou é dependente ou não é dependente? Pronto. E então eu depois posso também separar as duas fichas. É assim. A mim parece-me que acaba por ser um pouco mais complicado, mais difícil de gerir, porque depois acabamos por ter aqui muitos clientes e que, na verdade, muitos deles não são propriamente clientes pagantes, não é? Embora, mas isso, porque eu depois vou ter aqui qual é a mensalidade. Sim. Bom, quer dizer, eu não vejo nada em contrário, sinceramente. Desde que, de facto, seja atribuído um novo número a quem dependente passar a ser titular. Sim, não é? se for dependente, passa a titular, é um registro novo, digamos assim, e tem um número novo, completamente. Pois. Por mim também acho que, e depois isto é tudo gerido automaticamente, se houver aí alguma situação, também pode haver aí algum alerta, atenção, que este era não sei quê, mas já fazia parte. Sim, há sempre sistemas de alerta, não é? Para sim, situações desde que haja duplicação de NIF, nós temos que ter um alerta, não é? Sim, isso aí monta-se o sistema para ele alertar quando há uma duplicação do NIF, tanto na ficha base como nos dependentes. Portanto, aí não é problema. Diga-me só uma coisa. Até sugeria que quando a pessoa se registar, portanto, numa segunda vez, vamos dizer, não é? Muda de estatuto e volta a registar-se, que a própria pessoa, ao registar o seu NIF, receba um alerta a dizer este NIF já está registado. Sim, isso pode ser feito porque eu do lado da plataforma também tenho essa informação. E eu mesmo na plataforma, o que está também pensado é ter dois ficheiros, digamos assim, diferentes. Um ficheiro onde eu tenho os associados e outro ficheiro onde tenho os dependentes. E está interligado. Também é assim que está pensado. Mas, quando eu vou fazer a pesquisa do NIF em todo lado. Pois, muito bem. Porque aí seria aconselhável até, no fundo, convidar a pessoa para contactar connosco quando há esse tipo de situações. Uhum. Sim, para nós avaliarmos, de definirmos não é? Para nós avaliarmos em quais condições a pessoa quer se registrar de novo. Está a ver? Pois. Sim, isso poderá até inclusivamente também esse registro ficar num contentor à parte, à parte, para vocês poderem tratar a posteriori. Portanto, fica, Sim, digamos, sim.
né? Isso depois criam-se essas regras e fica num contentor, numa situação destas, onde fica aqui clientes que já foram, que têm dependentes, ou que já foi dependente, melhor dito. Pronto, e eu aqui depois tenho a lista deles e para poder tratar. Diga-me só uma coisa, só por curiosidade, como é que pretende montar também depois o acesso à plataforma? Só o titular é que se poderá registar, não é? Eu acho que Sim, faz sentido. sim. O que acontece é assim, portanto, o processo desde o início, já houve aqui uma alteração quando li os vossos textos e, portanto, percebi que a coisa era um bocadinho diferente, mas o que está pensado é, ele faz, tem o formulário, registra, esse formulário vem para o sistema central, é comunicado ao cliente quais são os dados, ele tem a hipótese então de ir validar os dados à plataforma, a partir do momento em que estão validados, ele volta para o sistema central, no sistema central é criada a ficha e os dependentes, portanto, uma ficha e as subfichas, digamos assim, e Sim. é enviado para ele portanto, é criado na plataforma então já um utilizador, é enviado para ele um link para ele recuperar a password e a partir daí consegue entrar. Portanto, só o registro é que consegue entrar e consegue ver os dependentes. Os dependentes não têm acesso nenhum a... Os dependentes não têm acesso nenhum à plataforma. Ok. Sim, porque depois ele, se quiser baixar os cartões, ou seja, Tem que ser... o sistema vai automaticamente fazer os cartões, não é? Mediante os dados como o Solar lá coloca. Eu até acredito que se nós corrigirmos um nome, ele corrige automaticamente o nome do cartão. Acredito eu, Sim, não é? o cartão não existe propriamente. É uma impressão com aqueles Uma dados. impressão. Sim, é tipo uma imagem com... Sim, exatamente. E, portanto, se for alterado o nome, ele automaticamente, quando vai imprimir, digamos assim, já vem com o nome correto, não é? Mas a pessoa não pode baixar aquilo em formato PDF, por exemplo. Sim, eu quando digo impressão, é impressão em PDF. Sim, sim, sim. Ok, Pois, ok. é a mesma coisa. Ok. Bem, ele depois vai, Ok. provavelmente, o cartão, o que é que ele vai fazer? Vai imprimir aquilo na impressora, vai cortá-lo, eventualmente, e meter na carteira, não é? Pois, se ele quiser, Pois. ou guarda no computador, ou Sim, qualquer isso aí, coisa. exatamente. Mas digamos que o cartão não é nada mais, nada menos que uma impressão naquele formato. Ok. Diga-me uma coisa, que algo que nos está a preocupar também é aqui a questão dos débitos diretos agora para o próximo mês. Como é que viu esta reunião lá com a EasyPay? Nós recebemos um e-mail na quinta-feira, acho eu, da responsável, acho que a senhora Madalena. Eu não percebi o que é que ela tinha dito. Não sei se me consegue pelo menos traduzir a mim o que é que ela disse. Bom, vamos lá ver. O que ela diz ali naquele caso é que nós, portanto, temos, em termos da EasyPay, vocês provavelmente já têm isso negociado, mas ele não tem, na verdade, retorno daquilo que, isto é, o que eles têm pensado tem um tipo de retorno que é os tais chamados webhooks, que é quando acontece alguma coisa, eles enviam, então fazem a chamada para uma determinada API que nós temos que ter montada para dar essa informação. Ou seja, eles não têm maneira de nós lá consultarmos a lista diretamente na plataforma deles. Nós é que temos que construir essa lista. Okay? Isto tem a ver com a parte das devoluções, como é que se chama agora? Sim. Revogações. Das revogações. Portanto, e aí é que está a grande questão. O que vamos fazer é, nós vamos enviar para lá os pedidos, passados 6 dias vamos lá ver aqueles que já foram liquidados, os que não foram liquidados vão ser considerados como sendo, portanto, que não pagaram. Okay? Posteriormente, vamos ter que então reunir essas tais revogações que eventualmente existam para aí já anular, fazer uma anulação. Isto é, em termos administrativos, o que está pensado é
eu, no dia 1 de cada mês, faço o envio de um aviso de cobrança. Esse envio de cobrança é enviado para o cliente a dizer, olha, tal dia vai ser feito esta cobrança no valor tal, no banco tal. Nesse dia, no dia que está estipulado, nós enviamos o pedido de pagamento à EasyPay. A EasyPay vai fazer o pagamento, nós, passados 6 dias, vamos então buscar todos aqueles que pagaram. Aqueles que pagaram, esse aviso de cobrança é transformado, é convertido numa fatura-recibo, que depois também é enviado ao cliente e fica, portanto, e fica na plataforma. Quando ela estiver terminada, fica disponível na plataforma. Aliás, o aviso de cobrança também. E se depois, entretanto, houver revogação, os tais 45 dias, nós vamos então fazer a anulação, que vai ser uma devolução, entre aspas, não é uma devolução, mas é uma nota de crédito da fatura-recibo. Que é das reversões que houver. Ok. E depois como é que nós temos acesso a quem não pagou? E depois tem que ser tratados. Pronto. Aí temos então as tais duas situações, que é, eu ao fim de 6 dias vou lá buscar e os que não pagaram, os que pagaram, eu faço uma fatura-recibo e eu fico a saber quais são os avisos de cobrança que não foram pagos. Portanto, eu tenho uma lista dos avisos de cobrança que não foram convertidos em fatura-recibo. Isto é como eu sei, aqueles que não foram liquidados, não é? Isto por um lado. Por outro lado, se houve reversão, também sei quais foram as notas de crédito que foram emitidas. Portanto, eu, tanto de uma maneira como de outra, fico a saber quais foram os clientes que não pagaram. Ok. Por exemplo, nós temos um fecheiro Excel que eu olho para aquilo tudo, consigo pegar no sócio número 1 até ao sócio 1000 e consigo perceber executado. Insuficiência de fundos, por exemplo. Inativação de débito direto. Nós temos uma leitura, olhamos para aquilo e percebemos. Eu posso não querer os executados, posso ter só uma leitura daqueles em que houve problemas. Isso foi o que nós falamos na tal reunião, que a EasyPay disse que não tem essa informação para nos fornecer. Portanto, se eles tiverem essa informação e se nos devolverem isso, eu faço e ponho num estado qualquer do cliente, se for o caso, tudo bem. O problema é que, pelo que eu percebi da reunião, eles não têm essa informação e não nos vão conseguir passar essa informação. E, portanto, nesse aspecto, se eles não nos passam a informação, eu não consigo disponibilizá-la, não é? Agora, Sr. Abel, eu também retirei dessa reunião a impressão que ou era a EasyPay que voltava a fazer novas apresentações às cobranças que não tinham sido feitas, sim. Não é? Ou éramos nós a fazer este pedido de reapresentação? Sim. Havia as duas hipóteses. Havia as duas hipóteses, são maneiras de trabalhar diferentes, mas havia uma coisa que inibia a forma de trabalhar deles, porque eles não têm ainda o sistema montado para fazer o envio de um pay by link, uma situação desse género, e portanto o que nós vamos trabalhar, em princípio, é a lógica que está pensada, eu envio o pedido. Passados 6 dias vou ver aqueles que foram liquidados. Aqueles que não foram liquidados, volto a fazer novo pedido. Espero mais 6 dias. Portanto, eu faço novamente um pedido daqueles que não veio, que não foram cobrados. Espero mais 6 dias e depois, a partir daí, é que eu considero por, digamos, já incobráveis. Portanto, eu faço 2 tentativas, separadas por 6 dias. Ok. E a partir portanto, no que ficar, portanto, não pago depois da segunda tentativa, o que é que depois temos que fazer? Temos que tratar isto manualmente ou há maneira de, por exemplo, enviar um e-mail com uma forma de pagamento alternativa? Pronto, isso foi o que se levantou nesta reunião, que eles têm a tal situação do Pay by Link. Isso ainda temos que efetivamente estudar se conseguimos fazer isso.
mas e ver também a quantidade de informação que é ou não, porque poderemos depois estudar efetivamente a possibilidade de fazermos essas 2 tentativas e depois, se não vier, enviar então o Pay by Link para ver se eles fazem, se é feito o pagamento. Ou seja, há uma terceira tentativa já num formato diferente, já não por débito direto, mas por Pay by Link. Poderá fazer-se isso, ainda tem que se pensar nisso. Sim. De qualquer modo, quer dizer, nós vamos também reagir um bocadinho em função da situação criada em fins de janeiro, início de fevereiro, não é? Quando fizermos essa cobrança geral, anual. Pois. O que a nossa estatística nos diz é que, em geral, em média, temos uma taxa de insucesso de 10%. 10% de 10 mil são 1000. Exatamente. Portanto, sabemos de antemão que vamos ter 1000 recusas, mais ou menos, a tratar. Por diversos motivos. Alteração de conta bancária, tudo e mais alguma coisa. E que às vezes não se percebe. Pois, os motivos é que vai ser um problema que eu não sei se consigo ter esses motivos. É a tal situação. Se eles me passarem os motivos, eu posso deixar isso depois na ficha do cliente, qual foi o motivo, e depois fazer algum tratamento depois especial com isso. Agora, se não tiver esse motivo, porque eu, pelo menos assim à partida, não vou ter esse motivo. Eu vou ter se foi pago ou se não foi pago. Pois. É a informação que eu vou conseguir ter. Mas pronto, também depois vamos vendo e ajustando, e até poderemos criar também a possibilidade de ter um e-mail que eles nos indiquem, olha, não faz o pagamento por isto. Portanto, o próprio associado ter um retorno, uma situação desse género. Eu acho que vai ser, nós vamos ter que nos adaptar um bocadinho à situação encontrada, não é? Sim. E determinar juntos depois qual é o tipo de resposta técnica possível. Exatamente. Ou manual, se não houver resposta técnica. É assim, nós temos um mecanismo, há um mecanismo que poderá ser implementado, embora isso tenha depois custos também associados, que nós chamamos os automatismos, em que eu consigo obter dados do e-mail através da inteligência artificial. O que é que isto quer dizer? Nós poderíamos colocar uma situação dessas, de uma caixa de e-mail, onde o associado, o cliente, vai buscar, pode escrever para lá, e depois nós temos maneira de classificar a resposta. Isto é, vamos supor que ele diz, olha, eu não paguei porque a minha conta estava, ou mudei de conta. E então eu depois criar um formulário que me distinga cada uma das coisas para eu ter vários contentores com soluções diferentes. Por interpretação. Isto é tipo um chatbot. Isto é tipo um chatbot. Quando nós vamos ao chatbot e escrevemos... Sim, acaba por ser isso, um bocadinho isso, mas com a vantagem, isto é, tem a característica de que eu depois posso guardar, converter isso em formulários e esses formulários depois poderem ser tratados. Ok? Portanto, eu crio um formulário que é, por exemplo, aliás, sei lá, por exemplo, o caso da aceitação dos dados, portanto, o cliente registra-se e eu posso lhe enviar um e-mail a dizer assim, olha, devolva-me este e-mail confirmando os dados ou dizendo quais são os que estão corretos ou não, portanto, arranjava-se um texto. E quando ele devolvia por e-mail essa informação, ele ia logo ver se ele confirmava e continuava o processo, se não confirmava, ia para um outro contentor para dizer, olha, estes aqui têm que ser vistos manualmente, ou qualquer situação desse género. Portanto, pode ter um processamento depois subsequente, que pode ter a intervenção do utilizador ou não, depois pode ser mais automático ou menos automático daí para a frente. Mas quer dizer que ele tem a capacidade de interpretar o que é que vem no mail. Interessante. Isso pode ser implementado em qualquer altura, não é? Pode ser implementado em qualquer altura, sim.
Pois, isso. Portanto, eu acho que vamos ter que interpretar juntos os resultados da primeira cobrança, de todas as maneiras, Sim. não é? Sim, é parte das cobranças, mas poderá ser até noutro tipo de interação. Vocês, por exemplo, poderão disponibilizar um e-mail para que o sócio ou cliente coloque questões e depois elas serem classificadas lá automaticamente. Esta é uma questão sobre pagamentos, esta é uma questão sobre o MGN, esta é uma questão sobre não sei quantos. E termos depois a separação, inclusivamente até para pessoas diferentes depois responderem. Pois, até porque temos uma tipologia, por experiência, temos uma tipologia bastante clara do tipo de questões que se colocam, não é? Isso é bastante claro. Mas a inteligência artificial faz um trabalho bastante bom na classificação, desde que nós saibamos quais são as perguntas que queremos fazer acerca do e-mail, ele depois responde bastante bem. Portanto, e aí é uma questão de nós sabermos o que é que nos interessa. E podemos dizer assim, Pois. olha, este é um e-mail que é para cobranças. Sim, olha, se for o registro e trato assim, se não, olha, vai para a conta normal. Sim, sim, sim. É interessante, é muito interessante. Olha, Sr. Abel, a nível dos avisos de cobrança, verifiquei junto do nosso contabilista a questão da validade fiscal e contabilística dos documentos. Pronto. A resposta é exatamente o que já tinha transmitido, ou seja, aviso de cobrança pode revestir a forma de uma fatura pro forma. Fatura pro forma não tem nenhuma validade contabilística nem fiscal. Pronto, porque é que é a questão do aviso de cobrança, e aí é que eu não sei bem onde é que vocês se encaixam, portanto, se encaixam nessa, que isso está previsto para seguradoras e esse tipo de situações. Isso é válido, é uma comunicação, portanto, mas que só é possível fazer para determinados setores. Mas no caso pode ser uma fatura para a forma, ou poderemos chamar outra coisa qualquer, e é comunicado como fatura para a forma, está bem? Sim, portanto, no que nos diz respeito, não há dificuldade nenhuma em fazer isto. Portanto, emitir uma fatura pro forma, emitir a verdadeira fatura após boa cobrança. Após boa cobrança, sim. E o respectivo recibo ligado à fatura, não é? Portanto, eu estava a pensar fazer a fatura recibo, portanto, fatura recibo é logo, é uma fatura que já está recebida. De todas maneiras, fiscalmente o que importa é a fatura, não é? Portanto, sim, mas existe fiscalmente, existe mesmo fatura recibo. Sim. É a comunicação, sim. É feita mesmo como sendo fatura recibo, portanto, e a partir daí... Sim, e facilita muito. Sim, porque eu só vou emitir a fatura quando ela é paga, pronto. Exatamente. Daqui eu... Portanto, este ponto está claro. Ok. Pronto, então eu emito uma fatura para a forma, não é? Fatura para a forma que depois é convertida em fatura recibo quando há pagamento. Essa fatura poderá ir com um e-mail, com um texto escrito por nós. Uma das coisas... Todos os documentos, nós temos a maneira de ter aqui o que nós chamamos os modelos, em que nós escrevemos aqui aquilo que quisermos e depois dizemos, olha, a fatura recibo, aqui eu não terei aqui eventualmente vários tipos desses, mas, ou então aqui, ora bem, se eu for aqui aos modelos, é ter aqui, por exemplo, cobranças a pagamento. Onde tenho aqui, ok, isto é uma mensagem automática, não sei quantos, e gostaríamos de lembrar que o prazo foi acordado, não sei quantos. Portanto, e todos estes textos são, digamos assim, personalizados depois para fazer o envio da fatura recibo. Da fatura e de proforma da fatura recibo. Muito bem. Muito bem. Impecável. Diga-me só uma coisa, diga-me não, eu é que lhe vou dizer. É assim, nós enviamos agora uma listagem, ou várias listagens, mas
Sim, mas é assim, todos os dias nós estamos a atualizar a base de dados, nós agora ainda vamos cobrar através do nosso sistema um conjunto de pessoas e vamos ter que depois atualizar essas pessoas para o novo sistema, ou seja, e esse sistema depois vai ter que ainda que adaptar, se calhar vai ter que haver um dia em que nós dizemos paramos e já tudo que seja, por exemplo, e este novo sistema vai ter que aceitar ainda as adesões manuais. Ou seja, como estamos a falar com o Nelson, isso para nós não é um problema. Mesmo que alguém valide agora uma online daquelas que nós temos agora da nossa plataforma, porque as pessoas às vezes inscrevem-se hoje e validam daqui a uma semana, mas se calhar vai ter que haver uma altura em que nós temos que dizer, olha, a partir de agora vamos trabalhar assim. Se calhar vamos montar o sistema online, para o sistema online começar a ter aqui, a ser testado e a começar a gerar números e tudo isso, e depois acabarmos um bocadinho com o sistema que temos. Claro que o novo sistema ainda vai permitir adesões manuais. Sim, aliás, vamos lá ver. O novo sistema, a lógica de funcionamento é: eu tenho uma ficha do cliente, não é? E a ficha do cliente eu posso sempre criá-la manualmente. Portanto, Pois. uma coisa é quando vem da plataforma, ele cria automaticamente o cliente, mas senão eu em qualquer altura posso vir aqui alterar e corrigir e acrescentar. Mas, por exemplo, não tem problema eu até nenhum. estava a falar com o Nelson, que acho que poderia ser criado um sistema para o nosso utilizador, o super utilizador, não é? O super sumo, em que nós poderíamos, por exemplo, inscrever. Imaginemos que eu recebo um formulário, quer seja online da antiga plataforma, quer seja manual, e eu quero introduzir essas pessoas na nova plataforma. Então, eu entro, registro a pessoa e carrego lá num botão e fica validado automaticamente. A pessoa não precisa de validar porque eu já tenho um suporte de alguma forma, ou seja, aquilo é só para eu, no fundo, eu registar. E o Sim, sistema pode atribuir número de associado automaticamente. sim, ele atribui automaticamente. Vamos lá ver. Aí há duas questões que é, eu quando faço manualmente, eu vou considerar que ele está validado. Quando é feito pela plataforma, ele só cria o registro depois de estar validado. É Ou isso seja, mesmo, é isso mesmo. eu não vou Exato, criar associado exato. enquanto ele não estiver validado. Portanto, é um formulário, digamos assim, que fica ali pendente até que seja validado. Se não for validado, ele enquanto não for validado, nunca passa para cliente. Portanto, a questão de quando vocês vierem aqui e criam um novo cliente, ele considera que está validado. Portanto, foram vocês que criaram, digamos que a questão agora é vossa. E, Como portanto, administrador. Como como administrador. administrador. Sim. Exatamente. Sim. Portanto, vocês já ao criarem aqui o cliente, ficou validado e automaticamente passa a ser cobrado no mês seguinte, segundo aquela regra, não é? Portanto, e a próxima execução passa a ser logo o mês seguinte e assim sucessivamente. Portanto, isso aí a partir do momento em que eu crio aqui, está validado. Enquanto não estiver validado, eu vou ter uma lista daqueles que estão em validação. Ok. Pronto, Muito bem. Pronto, eu vou agora, como digo, vou trabalhar agora ao fecheiro, vou ver o que é que eu consigo tirar dali daquele fecheiro, eu depois envio para vocês, na perspectiva ao pormenor, Sr. Abel, que está-se a esquecer, que é a questão do CAI, das informações que nós estamos a falar. sim, precisava de... A certidão permanente. Sim, se me puderem fornecer a certidão permanente, que é para eu criar a personalização e depois já vos disponibilizo também os logins e isso, e começar já a fazer a montagem da plataforma. A certidão permanente, sim. Mande-lhe já, Sr. Abel. Isso não Pronto, mande-me isso que é para eu saber os dados com que tenho que fazer a personalização, as moradas e esse tipo de coisas. Está bem. Diga-me só uma coisa, prevê-se que lá no início de fevereiro já se consiga fazer a cobrança e já teremos também a possibilidade de adesão online ou ainda não? Bem, qual é o seu...
Em termos da cobrança, eu faço o conto ainda este mês, lá para meados do mês, principal, até talvez ainda antes, ok, mais ou menos para meados do mês, já fazer o pedido de cobrança à EasyPay. Portanto, já o tratamento ser feito, muito embora eu tenha que enviar 2 ou 3, esperar que ele venha para ver qual é o processo, portanto, ajustar o processo, não vou ajustar o processo logo com 10 mil, não é? Portanto, faço... Normal. Exatamente. Eu acho que podíamos começar com o Pedro, que o Pedro é uma boa Pronto, poderá ser. Mas, portanto, fazer o teste primeiro e depois fazer então o envio mais massivo. E eu conto fazer isso ainda este mês. Eu não sei se depois farão todos logo de imediato ou se deixarei alguns para o próximo mês. Portanto, se houver... depende agora também como correrem os testes e portanto, e o retorno. Sim. Isso, portanto, já conto fazer este mês. A parte do formulário, não sei... pronto, nós temos a parte da API, já está tudo montado, ou seja, já consigo fazer os envios para lá, etc. Mas o formulário em si ainda não está desenvolvido, portanto, se calhar não sei se consigo ter isso no final do mês. Ok. Então, se calhar, no próximo mês ainda vamos ter que fazer uma adesão, uns processamentos manuais dos manuais. nossos... Sim, eventualmente. Eventualmente. Ok. Diga-me só uma coisa, outra... Quando vocês enviam mensagens, vocês já devem ter muita experiência de envios de mensagens massivas para os associados. Vocês fazem isso tipo 5 por minuto, uma em cada minuto? Por exemplo, está durante toda a noite a enviar para não ser considerado spam? Isso está tudo acautelado? Não? Sim, muito embora nós normalmente utilizamos a nossa API que já resolve esse problema. Digamos que a própria API é que já sabe, ou seja, o serviço que está associado a isso já sabe e Já faz sabe esta gestão. É. Ok, pronto. Agora, neste caso, portanto, temos que, na verdade, fazer apenas alguns por minuto, não é? Aquilo permite, já nem sei bem quais são as regras do caso da Google, mas o vosso não é Google, então não. Já nem, eu Nosso tenho aí, e-mail. mas já nem sei. Sim. Não. Nosso e-mail. Não é? Não. Ok, sim, tenho que ter isso em atenção porque na verdade se for através do vosso tem que só enviar alguns como não é feito diretamente pelo nosso API, não tenho a certeza se ele controla isso, mas eu vou ver. Ok, está bem, ótimo. Então, muito bem. Até o Sr. Abel nos dizer alguma coisa, eu vou tentar extrair o máximo de informação das observações e depois envio-vos o fecheiro. Ok, Tá para nós depois verificarmos que está tudo ok e continuarmos. Tá bom. Ok, muito obrigado. Tá bem. Bom ano. Obrigado. Continuação do ano, muito obrigado. Obrigado. Deus, muito boa tarde. Tchau, com licença, bom ano. Deus, com licença. Obrigado. Boa tarde, obrigado.